Já tá aqui arrumando a poeira já.
salve, guerreiro! Professor Heitor Ferreira, começando com você aqui, mais uma aula, tá? Nosso tema hoje, renascimento cultural. Este tema, ele não cai, ele desaba nos vestibulares do nosso país e no Enem, então muita atenção. Mas antes, eu vou pedir para você um minutinho de atenção para uma informação muito importante, tá? Olha só, vou ler um recado para você, vai aparecer um QR Code na sua tela. Por favor, vote e participe desta informação que eu vou ler agora. Este ano estamos com um currículo novo para o ensino fundamental, em que os professores estão com novas diretrizes para o ensino e aprendizagem dos estudantes do 1º ao 9º ano. A partir de 2021, teremos um novo currículo para o ensino médio, um currículo que faça mais sentido, que atenda às expectativas dos estudantes nessa etapa de ensino. Nele, conterá uma parte flexível, onde os estudantes poderão escolher em que área do conhecimento querem se aprofundar, de acordo com o seu projeto de vida. Nesse momento, este documento está em construção e a primeira versão está com consulta pública para que todos participem dessa construção em conjunto. Professores, gestores, comunidade e estudantes. É importante que você participe deste momento de construção do novo ensino médio. Para isso, pedimos que acesse o link para participar da consulta pública que está disponível até amanhã. Nele você verá um questionário para os estudantes. Queremos ouvir você para que juntos possamos construir diretrizes para o ensino médio, atendendo às expectativas de vocês. Galera, então, agora vocês já sabem, o QR Code está aí. Eu preciso que todos vocês que estão aqui comigo neste momento possam fazer a sua contribuição. A participação de vocês é vital para o novo ensino médio. Então, é o seu momento de participar de forma em definitivo desta construção. Mas agora, sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Segundo ano do ensino médio, vamos falar sobre o renascimento cultural. Muita atenção, galera! Quando nós pensamos no tópico renascimento cultural, nós começamos a refletir sobre um momento bem marcante da história mundial. Eu já vou, de forma antecipada, pedir que você separe suas dúvidas, envie aqui, porque daqui a pouquinho nós teremos uma interação legal. A nossa mediadora é top, uma professora excepcional está mediando a nossa aula aqui. Está vindo algumas dúvidas muito boas e eu espero continuar com vocês, segundo colegial, com dúvidas pontuais sobre a nossa matéria. Quando nós pensamos em renascimento cultural, eu preciso compreender a primeira coisa. O renascimento cultural foi um período de grande transição, tá? Podemos até usar aqui a ideia de ruptura. Nós estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna. Mas esta transição, ela acontece em vários segmentos. Quais, professor? Primeiramente, no renascimento cultural, eu tenho uma evolução no que tange o pensamento. No renascimento cultural, eu tenho uma evolução no que tange a ciência. No renascimento cultural, eu tenho uma transição no que tange a cultura. No renascimento cultural, eu tenho uma evolução no que tange as artes. No renascimento cultural, eu tenho aqui uma nova valorização do homem. Então, quando nós pensamos em renascimento cultural, a primeira informação que vem à nossa cabeça é exatamente essa. Um elo de transição ou ruptura que vai trazer um novo pensamento, uma nova perspectiva científica, evolução cultural, evolução artística e a valorização do homem. Professor, beleza. Isso tudo acontece por quê?
Porque eu preciso compreender que o renascimento cultural, ele vai nascer aqui de um processo de ruptura do pensamento medieval. Olha que interessante. Quando eu penso neste elo de ruptura, eu estou entendendo que é um processo de transição. Dentro desta ruptura com o pensamento medieval, eu começo a refletir sobre algumas coisas. Quais são elas? Aqui no renascimento cultural, eu vou ter a valorização das ações humanas. Aqui no renascimento cultural, eu começo a fortalecer a ciência. Aqui, neste mesmo renascimento cultural, nós teremos um novo eixo político. Então, as transições que vão acontecer no renascimento cultural, elas são amplas. E aí vem um detalhe. O renascimento cultural e este processo de ruptura, ele acontece de forma maciça após o que nós chamamos de peste negra. Então, uma grave doença, uma grave pandemia, ali do século XIV, dizimou 1/4 da população europeia. E aí, na sequência, nós tivemos uma grande evolução do pensamento, nós tivemos um processo de transição, nós tivemos uma mudança nos caminhos e nas perspectivas sociais da Europa e de todo o mundo, certo? Sabendo disso, aqui nós temos uma pequena introdução do que vai ser este renascimento, tá? Agora eu vou sair da frente para você bater o print, bate o print e marca lá, @pergunta pro Heitor. Eu quero ver você postando aí a nossa aula e na sequência eu venho aqui pro nosso bate-papo, ver as interações e responder algumas perguntas já, que eu acho que deve ter muitas. Então bate o print aí rapidinho, fez o print da sua tela, agora nós já vamos apagando, vamos aqui encontrar as interações, né? Eu preciso ver o que está acontecendo para poder ajudar vocês neste momento. Lembre-se sempre, galera, estamos em um cenário bastante conturbado de pandemias, mas as provas e o Enem, elas irão acontecer. Então, logo mais, nós voltaremos à normalidade. O bate-papo ainda está fechado, logo menos estará aberto para a gente conversar bastante. Agora vamos lá. Sabendo desta primeira introdução, vamos começar a entender a origem deste renascimento, ok? Então vamos pensar aqui. Primeiramente, quando nós pensamos na origem do renascimento, eu preciso tirar aí um mito. Muita gente confunde o renascimento cultural, tá? Que ele vem aqui no século XIV e vai aí até o século XVI, com o renascimento comercial e urbano. São coisas distintas. Guerreiro, lembre-se disso, tá? Ah, beleza, professor. E como se dá a origem do renascimento? Simples, vamos começar a construir juntos. Origem do renascimento. Primeiramente, vamos demarcar que ele acontece entre os séculos
14 e 16. Aqui nós temos a origem na temporalidade, tá? Olha que interessante. Segundo detalhe, o renascimento que nós conhecemos, tá? Ele ocorre em especial em uma porção do mundo. Aonde, professor? Na Itália. O centro do renascimento, aqui, o centro deste movimento chamado de renascimento, está na Itália. Professor, a Itália é grande pra caramba, tem variações? Claro. Aonde na Itália? Galera, muita atenção. O centro do renascimento italiano, ele está situado em Florença. Olha que interessante. Professor, por que que está em Florença? Simples. Olha aqui, estudante. Em Florença, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de comércio, o que nós chamamos de localização privilegiada, o que nós chamamos de rotas comerciais. E aí, se eu tenho comércio, localização privilegiada e rotas comerciais, isso significa uma coisa interessante. Em Florença, com estas características, nós teremos os mecenas. Professor, o que são os mecenas? Aí que vem. Os mecenas representam a burguesia enriquecida. Esta burguesia enriquecida, no contexto do renascimento cultural, vai passar a fazer, sabe o quê? Ó, burguesia enriquecida. Não tem onde investir capital. Começa a fazer os financiamentos. Olha que interessante. Então, o renascimento cultural, aquele advento intelectual, aquele processo de construção, se dá por financiadores. Ah, beleza, professor. Vamos pensar agora. A burguesia está na Itália, em Florença, porque ela é uma rota comercial, tá? Mas tem mais alguma informação importante? Temos. Qual é ela? Nós temos aqui, neste elo de transição, olha que interessante, uma aliança. Esta aliança acontece com dois grupos. Eu tenho aqui os reis mais a burguesia. Então, olha só, o processo de declínio do mundo medieval se dá na aliança entre reis e burguesia. Professor, existe um elo de dependência entre reis e burguesia? Existe. Qual é ele? O rei, qual é o desejo dele neste momento? Fase de transição. Ele quer retomar o poder. Lembra? O renascimento cultural vai trazer para a gente a transição ali do poder político. Eu saio do feudalismo e entro no quê? Nos regimes, tá? Absolutistas, os estados nacionais modernos. Então eles querem poder. O que a burguesia deseja?
privilégios. Olha só. Existe um elo muito forte entre eles. Por que o rei precisa da burguesia? Para ele conseguir o poder necessário, ele precisa formar o quê? O seu exército real. Quem tem dinheiro? Burguesia. A burguesia quer privilégios. Quais tipos em especial? O que nós chamamos de privilégios, em especial, comerciais. Então, existe um elo de ligação entre a aliança de rei e burguesia a fim de conseguir promover uma transição no pensamento intelectual da Europa. Tranquilo? Sabendo disso, vou liberar aqui para você fazer o print e marcar as redes sociais e, posteriormente, já vou apagando e ver o que está acontecendo no nosso bate-papo aqui, na nossa interação. Agora que vocês já printaram a tela, marque o Pergunta pro Heitor, tá? Mande suas dúvidas lá também, que eu posso atendê-lo, se não conseguir fazer neste momento. E vamos ver a nossa interação, se a galera está aí com bastante dúvida. Primeira perguntinha aqui. José Henrique pergunta o que é ruptura. José Henrique, a ruptura que vos falo neste momento é a transição do pensamento, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que era teocêntrico para o antropocêntrico, a saída do geocentrismo para o heliocentrismo, é o elo de valorização do homem em detrimento desta influência religiosa, tá? Ok? Vamos seguir aqui. A Estela fez uma pergunta. Diz que isso parece com o iluminismo. Estela, as bases do renascimento cultural têm um grande fundamento intelectual. Inclusive, alguns autores que são modernos, no início aí deste movimento renascentista, são usados de base e fundamento para o iluminismo. Existe bastante semelhança entre os momentos. Mas, detalhe, o iluminismo, nós temos como elo de ligação França, em especial. Aqui eu falo da Europa em totalidade. O foco inicial, nós estamos na Itália, em Florença, porque ela é o nosso polo imediato de formação. Vamos lá, mais uma perguntinha aqui. João Gabriel, o renascimento normal é a mesma coisa que renascimento cultural? João Gabriel, se vier renascimento e a datação, normal, tá? Normal. Não é comum, não é comum. Geralmente, quando é o renascimento cultural, ele determina. Porque se é renascimento, ele pode ser comercial urbano do século XIII. Então, geralmente, nós delimitamos. Quando vamos preparar uma questão para vocês, fazer algum comentário, eu delimito. Se ele é comercial e urbano do século XIII ou se ele é cultural do século XIV ao XVI. Então, tem que ter essa atenção. A Bruna perguntou se a família Médici era mecena. A família Médici era, sim, grandes mecenas. Bruna, excelente colocação. Luiz Miguel afirma que nessa época eram muitos porcos. Na verdade, o hábito cultural dessa época é um pouquinho diferente, né? Então, o que nós temos de critério de higiene atualmente não é igual o que eles tinham. Então, existe essa pequena variação, mas é algo normal. Tranquilo, galerinha? Então vamos seguir aqui. Mande lá suas dúvidas, que ela pode aparecer na aula, né? Mande um comentário se está gostando, se está tudo em ordem, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Vamos seguir aqui. Agora, vamos pensar em um negócio bem interessante. O conceito de renascimento cultural. Quando nós pensamos em renascimento cultural, a gente vai começar a ter uma interpretação bem interessante. Como assim, professor? Interpretação interessante. O renascimento cultural, ele vai trazer à tona, aqui para a gente, algumas reflexões
sobre o humanismo. Professor, o que isso significa? Se eu tenho reflexões sobre o humanismo, como consequência disso, eu faço qual situação? Eu vou trazer à tona aqui o homem como o nosso centro. Tá? Então eu começo a ver o humanismo em plenitude. Professor, qual é o segundo ponto para a gente começar a conceituar, tá, o renascimento? Eu preciso compreender que o renascimento vai promover para a gente uma renovação cultural. Professor, como assim uma renovação cultural? Quando eu penso em renascimento como renovação, eu começo a entender que os artistas voltaram a ter espaço. Professor, como assim os artistas voltaram a ter espaço? É muito simples. Guerreiro, ao longo da Idade Média, os artistas deixaram de assinar suas obras com medo da pressão religiosa. Ao longo da Idade Média, as realizações do indivíduo, do homem, estavam vinculados à vontade de Deus. Ao longo da Idade Média, a arte que nós temos, ela é sempre voltada a uma cultura sacra. Agora não, tá? Os artistas começam a assinar suas obras, retomam seu espaço e começam a fazer grandes críticas. Tá? Como conceito fundamental do Renascimento, nós temos que demarcar mais um elemento, que é os valores da cultura greco-romana. Professor, o que isso significa? A cultura greco-romana vai valorizar quem em primazia? Ó, o homem mais a sua forma física, o corpo humano. Professor, o que isso significa? Lá na cultura greco-romana, nós temos várias obras de arte que mostram o homem em plenitude, no auge da sua forma física. E aí o corpo volta a ganhar tonalidade. Na Idade Média, todo mundo muito bem vestido, muito bem paramentado, todo mundo ajeitadinho. Uma obra um pouco mais gótica, as representações da população um pouquinho mais robusta. Aqui eu volto a ter a ideia do culto ao corpo. A criação de Adão está lá na Capela Sistina, exemplo metódico disso. Então, quando nós começamos a ver esses três elementos, a gente começa a entender o que foi este conceito de renascimento. Professor, e o que foi isso? Vem comigo. Agora, olha só, quando nós pensamos em renascimento, vamos trabalhar aqui 5 informações básicas para você começar a ter este conceito renascentista bem edificado. Tá? Primeiramente, eu tenho o racionalismo. Então, nós temos aqui a valorização da razão humana. Interessante. Segundo elemento, nós temos aqui a edificação do antropocentrismo. Eu coloco o homem no centro de tudo e todas as coisas, das suas realizações, dos seus feitos. Pensamos, que legal. 3.
Quando eu penso em renascimento, não tem como eu desassociar do quê? Ó, dos estudos médicos, a medicina em larga escala. Mas, detalhe, aqui ainda eu tenho o roubo de corpos de necrotérios. Então, violar um corpo ainda é tido como uma heresia pela igreja. Então, eles faziam o furto deste corpo humano para o estudo. Caraca, professor, que interessante, né? Elemento 3. Quando eu penso em racionalismo, antropocentrismo, estudos médicos, eu não posso deixar de lado aquela ideia simples. Eu tenho aqui, de forma imediata, a valorização da ciência. O cientificismo ganha espaço. E isso é maravilhoso. E aí vem o elemento 5. Depois que eu entendo esses 4 pontos, que nós veremos ainda hoje, eles com rigor de detalhes, eu preciso entender que o renascimento cultural, ele vai promover para a gente uma nova face de reflexão intelectual. Neste momento aqui, eu vou começar a fazer 3 coisas importantes, tá? Quais são elas? Eu preciso entender que eu vou começar, a partir deste momento, a ter um potencial mais crítico. Eu vou começar a cobrar maiores argumentos e eu começo a manifestar o meu direito de participação. E isso aqui é sensacional. Nós começamos a dar à humanidade um poder de participação, um poder de defesa, um poder de argumentos, e aí eu começo a enxergar que existe uma transição, ok? Sabendo disso, vou liberar para você bater mais um print da tela e depois apagamos, e aí novamente reitero, vamos marcar aí o Pergunta para o Heitor, marque as nossas redes sociais, para a gente poder ver como vocês estão acompanhando, e após apagar, vamos ver como que está a nossa interação aqui com a nossa mediadora. Bate o print, é o seu momento, fez o seu printzinho, agora vamos apagar e tirar as suas dúvidas aqui, para depois a gente poder continuar a nossa aula. Primeira pergunta aqui. O Elton não entendeu quando essa época começou. Elton, pergunta bem pertinente. Quando nós falamos de renascimento cultural, ele inicia-se no século XIV e estende-se até o século XVI. Então, quando eu penso em renascimento cultural, Elton, início ali no século XIV e estende até o século XVI, certo? Pedro Gustavo, pergunta se os mecenas financiavam artistas. Sim, os mecenas financiavam artistas. Nós vamos ver daqui a pouco como que nasce o contexto de obra de arte neste momento. A obra de arte era para representação, então eu pagava para retratar a minha família, retratar um brasão. Eu não tinha fotografias. Aí vem mais uma pergunta. O que é a burguesia? Esther, a burguesia é a classe social nascente pós-cruzadas, ali no século XIII, XIV, tá? É uma nova classe social que vai emergir ao poder porque tem uma grande força econômica. A burguesia é a detentora do capital, ela que tem o dinheiro, certo? Seguimos. O Adalto. Não entendi, depois eu vejo a pergunta do Adalto aqui na próxima parada, ok? Vamos evoluir. Dentro da nossa perspectiva, vamos começar a pensar em alguns pontos mais conceituais, mais do que nós já vimos até agora, tá? Quando nós pensamos
em renascimento, eu preciso entender que existe aqui um processo de ruptura. Professor, né? O que esse processo de ruptura representa para a gente? Primeiramente, sempre que você pensar neste processo de ruptura, você vai balizar a seguinte realização no processo de ruptura. Eu preciso entender que existe alguns elementos antes e outros elementos depois. Tá? Quais são eles? Vamos começar aqui com os elementos que vêm antes, para depois chegarmos nos que vêm depois. Olha só, elementos que vêm antes do renascimento cultural. Primeira coisa, eu tenho aqui o que nós chamamos de feudalismo. O feudalismo, tá? Datação estende-se do século V ao século XV, tá? No feudalismo, eu preciso entender que existe uma forte influência religiosa, tá? Detalhe importante que tem caído em provas do Enem, que você verá na aula de filosofia. Existe no feudalismo duas correntes religiosas. Quais são elas? Nós temos a corrente chamada de patrística, mais a corrente chamada de escolástica. Interessante. A patrística, nós vamos demarcar aqui como os pais da filosofia, fundamento-se em especial em Platão. A escolástica, do século IX ao século XV, fundamenta-se em Aristóteles. O conhecimento científico, as questões universais, a formação das universidades estão aqui. No feudalismo, eu tenho o que nós chamamos de poder descentralizado. O poder descentralizado vincula-se à existência do quê? Dos feudos. Então, o poder encontra-se nas mãos dos senhores feudais. Certo? Tranquilo isso, não tem novidade. Né? Os feudos possuem uma organização sistêmica própria, vinculam-se para a subsistência, né? Fecham o comércio devido à invasão dos bárbaros em 476, a queda de Roma Ocidental e tudo mais, a ruralização da Europa. Ótimo. Nesta época, né, nós vamos construir uma concepção, né? Eu tenho o pensamento que nós chamamos de teocentrismo. No teocentrismo, eu coloco Deus como centro e tudo que acontece está vinculado a ele. Vinculado a este teocentrismo, vai emergir para a gente o que nós chamamos de geocentrismo. O geocentrismo coloca para a gente a Terra como centro. Como assim, professor? Segundo a perspectiva geocêntrica, olha aqui, a Terra é o centro e todas as coisas giram ao seu redor, inclusive o Sol. Por quê, professor? Simples. Deus fez o homem em sua imagem e semelhança, então ele coloca a Terra no centro porque ele é o centro de todas as coisas. Legal! Nesta época aqui, né, a igreja domina tudo. Nós temos aqui as duas correntes, não podemos esquecer aqui. A igreja controla a educação mais a formação. Então, toda forma de poder está nas mãos da igreja. Esta igreja, como vocês já sabem, é a igreja católica. A igreja católica apostólica romana. Né? Na outra parte,
Lá na Ásia, eu tenho a formação do Império Bizantino com a Igreja Ortodoxa. Mas lá é uma teocracia. Aqui não. A igreja só tem o controle. Legal? Então nós observamos que antes do renascimento cultural, existia ali uma alienação maciça da população, certo? Agora, vamos para o depois. O depois é interessante. Eu vou até jogar ele um pouquinho mais para lá, para não ficar muito próximo. Aí, nós temos o que vai acontecer depois do renascimento. Não é? Olha que interessante. Depois do renascimento, nós vamos começar a observar que existe aqui o retorno da centralização do poder. Professor, o que é que isso significa? O renascimento cultural vai de encontro com a formação do que nós chamamos de estados nacionais modernos. Então, a centralização política, econômica está acontecendo neste momento. E aí? O que vai mudar? Com o retorno do Estado Nacional Moderno, eu já vou marcar para você aqui, né? Nós vamos observar o retorno das dinastias. Se eu tenho o retorno das dinastias, isso significa que os reis voltaram ao poder. A aliança rei-burguesia está acontecendo. Professor, o que mais? Depois dessa ruptura, nós precisamos entender algumas coisas, né? Primeira delas, o pensamento. O pensamento vai mudar. Lembra, o pensamento anterior era teocêntrico. E agora, professor, eu vou ter o pensamento antropocêntrico. O pensamento antropocêntrico coloca quem no centro? O homem. Eu saí do teocentrismo e entrei no antropocentrismo. É uma grande evolução, professor? Sim, é uma grande evolução. O que mais? Além deste pensamento antropocêntrico, eu tenho uma transição. Com o renascimento, vai emergir o que nós chamamos de heliocentrismo. O heliocentrismo, com Copérnico e Galileu, vai trazer uma grande mudança. Qual é essa mudança? Simples. Eu vou colocar quem ao centro? No heliocentrismo, tá? Eu vou ter aqui o Sol como centro. Em resumo, eu vou pesquisar Copérnico e Galileu. Copérnico fica cego fazendo observação e relatos. Eu vou chegar à conclusão de que, na verdade, a teoria geocêntrica criada pela Igreja é uma explicação muito mitológica. E agora, com o heliocentrismo, eu coloco a humanidade à frente. Aqui eu tenho base científica por via de observação e registros, e aí eu consigo explicar que o Sol está no centro e tudo gira ao seu redor. Sabendo disso, nós temos aqui o processo de ruptura. Olha só o desligamento, antes e depois, certo? Agora nós vamos começar a caminhar para o nosso ápice da aula, que é os elementos culturais, o pensamento filosófico e outras transições. Mas antes disso, vou sair da frente, bate o print na tela, porque eu já vou apagar e interagir no grupo com vocês. Bate o seu printzinho aí.
E nós já vamos apagar agora para começar a tirar as dúvidas e evoluir na nossa aula. Galera, novamente, mande suas dúvidas, eu quero ver a sua interação. Qualquer coisa, estou à disposição para atendê-los aqui ou nas redes sociais. Pergunta para o Heitor. Vamos aqui começar com as nossas dúvidas. A primeira dúvida aqui, Esther Gomes perguntou o que é a burguesia. A burguesia é a classe ascendente que detém o capital na Europa no processo de transição do mundo medieval para o mundo moderno. Tá? E até hoje a burguesia possui bastante capital. É uma classe enriquecida. O Adalto pergunta, a Mona Lisa surgiu nesse período? A Mona Lisa, ela vem um pouquinho à frente, é uma pintura em perspectiva, que certamente você vai ver isso daí na disciplina de artes. Tá? A disciplina de arte vai trabalhar isso com você, Adalto, com toda certeza. O Vitor Luiz pergunta o que é o mercantilismo. Vitor Luiz, o mercantilismo é uma base econômica usada ali no início do século XVI para a expansão comercial e marítima. E aí eu tenho no mercantilismo o metalismo, o bulionismo, a balança comercial favorável, o pacto colonial, o exclusivo metropolitano, várias bases mercantilistas. Se der tempo, a gente fala um pouquinho dele para você nessa aula ainda hoje, tá? No finalzinho, se sobrar um tempinho, eu já dou uma pincelada para você. O Eric Ribeiro, quero uma dica para memorizar a matéria. Eric, essa dica eu vou colocar na lousa. Como que eu consigo memorizar a disciplina de história? Tá? Vou destacar aqui. Ó, para a fixação do conteúdo. Falando em história, tá? O que eu preciso para fixar o meu conteúdo? Galera, ó, primeira coisa, eu preciso determinar a minha linha do tempo. Você pega 1 milhão de linha do tempo pronta, monte a sua. Segundo, eu preciso, em cima da minha linha do tempo, montar os meus esquemas. Por que montar os meus esquemas? Esquemas que você monta possuem os seus gatilhos de memória. Então, quando você for revisar, bateu o olho, destravou o gatilho e você vai embora. Tá? Elemento 3. O estudo da história, ele precisa ser visto de forma linear. Não dá para ficar fazendo idas e voltas. Não. Pega a cronologia e segue. A partir disso aqui, eu vou começar a ter uma fixação maior. Professor, mas tem muita dificuldade para determinar a linha do tempo, a temporalidade. O que eu posso fazer? Sugestão. Faça uma linha do tempo, cole na parede do seu quarto. Acordou, olha para ela. Vai dormir, olha para ela. Passou no quarto, olha para ela. Ah, e por que os esquemas? Eu não vou perder tempo com isso. Cada um aprende de uma forma. Os esquemas geralmente destravam muitos gatilhos. Tá? Fixou a matéria, o estudo linear é fundamental. Não dá para estudar só o que eu gosto. Tem que ter grandes variações. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Qualquer coisa, né? Só uma dica, Vitor Luiz. Vitor Luiz não, o Eric. Pode me procurar na Pergunta pro Heitor, manda lá que eu vou te ajudar a estudar história. Beleza? Aí vem aqui, o Enzo perguntou, o imposto é roubo? Enzo, depende de como nós colocamos isso. Se eu pensar nos impostos cobrados lá na Idade Média, que para passar numa ponte eu pago imposto, numa porteira eu pago imposto, eu posso interpretar como algo por viés de roubo. Mas, na verdade, o imposto é uma contribuição. Você está contribuindo, pagando para o bem-estar do país. Para garantir os bens básicos, né? Saúde, educação, transporte, moradia, alimentação e assim se vai. Mais uma pergunta aqui. Kaique Moreira diz Illuminati. Os Illuminatis, esta corrente Illuminati vinculada à Ordem dos Cavaleiros Templários e tudo mais, nasce no século XI de forma definitiva, mas eles já aconteciam anteriormente, e eles se estendem ao longo do Renascimento e do Iluminismo. É um tema bem interessante para adquirir conhecimento, e se você pensar em Illuminatis, você consegue ver na Conjuração Baiana um grupo que segue uma vertente Illuminati, tá? Depois você dá uma olhada lá, você vai
Se você gosta, você vai ter uma curiosidadezinha bem interessante. Mas é raro aparecer em uma prova isso. Por quê? Porque é um conhecimento um pouco mais genérico. Mas para conhecimento é interessante. Pergunta, é tipo Rafael Michelangelo? Sim, tipo Rafael Michelangelo. Diz Renascimento parece humanismo. Na verdade, o humanismo está dentro do Renascimento. Então, eles são correlatos. Estela diz que parece iluminismo. Sim, parece bastante com o iluminismo. Galera, tá tranquilo então, o nosso bate-papo tá fluindo. Qualquer coisa é só mandar aí que a nossa mediadora vai atualizando. Mas agora vamos seguir a nossa aula, porque senão o nosso tempo vai acabar. Dentro desta formação que nós estamos seguindo, nesta linha temporal, agora nós vamos ver o que nós costumamos trabalhar como pioneirismo. Olha só, eu costumo trabalhar o pioneirismo em algumas perspectivas. Quais? O pioneirismo do Renascimento cultural ele vai acontecer por alguns motivos que são bem visíveis. Tá? Quais? Primeira coisa, vamos jogar aqui. Eu tenho uma herança cultural com a antiguidade. Lembra que eu falei da cultura greco-romana? É isso aqui. Esta herança cultural vai trazer o homem ao centro, vai trazer grandes reflexões, vai trazer para a gente um processo de transição bem forte. Segundo elemento, o pioneirismo do renascimento cultural acontece por qual fator? Eu tenho aqui uma vinculação econômica. Qual é esta vinculação econômica? O renascimento cultural acontece em um grande centro comercial. Lembra? Florença, um grande centro comercial. Caraca, professor, legal. Então, o pioneirismo vincula aspectos intelectuais com econômicos? Sim, muito interessante. Elemento 3. Esse é clássico. O pioneirismo deste renascimento, ele vem de uma mescla. Como assim, professor? Uma mescla. Eu tenho aqui atividades, comerciais e urbanas. Então, quando eu penso nesta ideia de pioneirismo, as atividades comerciais e urbanas vão promover a saída efetiva do homem do campo, o mundo medieval, tá? E levar esse cara para o ambiente cidade, aonde eu tenho muitas oportunidades. Tá? Nossa, que legal, professor. Mas e aí? O que mais? Próximo ponto. Dentro do que nós chamamos de pioneirismo, eu preciso demarcar aqui para você uma burguesia enriquecida e fortalecida. Como assim, professor? Esta burguesia enriquecida e fortalecida. Quando nós pensamos em renascimento cultural, a burguesia, classe ascendente, ela é vital para este processo. Beleza, professor? E agora, o que vai acontecer? Sabendo destas informações,
vamos puxar aqui para vocês 3 reflexões sobre esta temática. Primeira coisa, quando eu penso em renascimento, tá, cultural, vamos demarcar aqui, nós vamos ter um processo de fortalecimento intelectual. Então, a evolução científica vai ganhar uma escala estratosférica. Segundo, o renascimento cultural vai apresentar novas perspectivas ou novos olhares. Então eu começo a observar e notar coisas que eu não percebia. E o renascimento cultural, como elo pioneiro, vai estar vinculado com uma necessidade de mudanças. O mudancismo aparece neste momento. Quem vai financiar a expansão marítima, quem vai financiar obras de artes, é a burguesia enriquecida que se torna um mecena, que nós vamos ver na próxima lousa. Beleza, guerreiro? Vou liberar para você bater o print, marca lá o Pergunta pro Heitor e já vou apagar para voltar para o nosso bate-papo. Eu quero ver as suas dúvidas, eu quero interagir com você. Vamos evoluindo aqui. Faz o seu print, né? Momento ímpar. Olha que lousa bonita. E agora vamos ao que interessa. Apagando para recomeçar. Galera, vai mandando as suas dúvidas, tá? Elas são importantes para que a gente possa entender o seu desenvolvimento. Quem não está com dúvida, quem está gostando, manda também no bate-papo. Interage aí com a nossa mediadora. Ela fica feliz. Eu quero saber se você está gostando, tá? Críticas são sempre positivas. Negativas ou construtivas sempre ajuda a mudar. Então vai mandando lá o que você está achando da aula. E aí nós temos uma pergunta para a gente trabalhar aqui agora. A Hilary pergunta, o que é o antropocentrismo? Hilary, o antropocentrismo, né, representa o homem como centro das ações. Tá? Então eu coloco o homem como centro de tudo e todas as coisas. O Juan perguntou sobre a Idade das Trevas. Olha que interessante. A Idade das Trevas, nós vamos puxar aí, né? Em especial, um momento em que o homem não consegue pensar, o homem estava alienado. E aí a gente gosta muito de pensar em Idade das Pedras e Século das Luzes, porque o século XVIII nós chamamos de Século das Luzes, quando eu trago o esclarecimento, mas a Idade das Trevas geralmente a gente atribui ali a extensão de 10 séculos que nós chamamos de Idade Média. Aí, Yasmin, o que é a cultura sacra? Yasmin, a cultura sacra é a cultura religiosa, quando eu tenho a formação e a determinação da igreja como elo central, tá? E aí a igreja consegue manipular, alienar e formar as coisas. Vou te dar um exemplo. Ao longo da Idade Média, a igreja não possibilitava a Bíblia ser traduzida. As missas aconteciam em latim, tá? O padre entrava na igreja, ficava de costas para os fiéis, falava em latim. Ao final da missa ele vira, em nome do Pátria, do Filho e do Espírito Santo, amém. Essa parte o pessoal entende, hora de ir embora. Mas eles não entendiam o que acontecia na cerimônia religiosa, como nós entendemos hoje. A tradução da Bíblia vai vir ali com Lutero, e com Gutenberg, com a invenção ali da réplica, da cópia, e nós vamos começar a ter a revolução religiosa, chamada de Reforma Protestante, lá em 1517. Lembrando que ela acontece um pouco antes com alguns teóricos, como o John Hus e o Cliff e o Hus. Tranquilo?
agora vamos voltar aqui para a nossa aula, porque senão complica tudo. Tem mais uma pergunta vindo aí? Vamos ver o que vem para a gente, tá? Mande suas dúvidas, faça interação e vamos com tudo. Sabendo do que nós já vimos até agora, agora vamos entrar no ponto ápice da aula, né? A parte mais interessante. Por que a parte mais interessante? Vamos começar a pensar no seguinte. Olha só. Algumas características, né, do nosso renascimento cultural. Vamos pensar em algumas coisinhas. O renascimento cultural trouxe para a gente debate sobre o racionalismo. Quando eu penso em racionalismo, tá, nós vamos pensar em um indivíduo conhecido como René Descartes, com aquela frase épica dele do penso, logo existo. Olha só que interessante. Quando eu penso em racionalismo no elemento do renascimento cultural, a ideia do racionalismo coloca o homem como grande elemento, e quando eu penso em racionalismo, tá, eu vou ter aqui a razão humana como fonte única de conhecimento. Então, o racionalismo valoriza e exalta o homem e deixa, por exemplo, o movimento empírico um pouquinho de lado. Por quê? Porque eu não vou valorizar o empirismo, um método científico. A minha ideia é penso, logo existo. Tá? Olha que interessante. Dentro deste racionalismo, nós teremos também as artes. Ah, professor, artes é interessante, né? Claro, claro. Professor, quando eu falo em arte, de quem que nós lembramos? Michelangelo, Da Vinci. Ah, legal. Mas quando eu penso em artes, eu tenho que entender o seguinte: as artes no Renascimento cultural, elas possuem uma forma de representação. Ah, e o que isso significa, professor? As obras de arte vão ser para a gente algumas das formas de conhecer a história de algo, de alguém, de uma família, de um brasão. Então, estas artes são um dos elementos fundamentais ao renascimento cultural. Ah, legal. E como que elas vão acontecer? As artes acontecem por um momento e por um motivo óbvio. As artes vão acontecer por um processo de financiamento artístico realizado pelos mecenas. E aí o detalhe, os mecenas, quem são? Aquela burguesia enriquecida. Então, eu olho para os mecenas e eles vão investir em obras de artes, em especial porque já não tinham mais onde colocar dinheiro. Ah, legal, professor. Né? E o que isso significa? Significa, basicamente, que o Renascimento está plenamente vinculado a esta burguesia. Não existiria renascimento cultural sem esta burguesia
como grande financiadora. Dentro do campo das artes, mais um detalhe deve ser marcado, tá? Eu vou ter aqui, nesta representação histórica, o retorno do quê? Dos artistas. Então, agora, no Renascimento Cultural, os artistas voltaram a fazer o quê? A assinar as suas obras de arte. Até porque, na Idade Média, assinar obra de arte poderia gerar alguns probleminhas. Tá? Vamos lá. Mais um elemento fundamental. Ó. A Revolução Científica. Professor, como assim? Dentro da Revolução Científica, nós vamos ver aqui uma valorização dos métodos. Aqui, galerinha, é que vai nascer aquela ruptura entre ciência e religião, que até hoje temos alguns debates, algumas discussões, bate-bolas aquecidos sobre o tema. Na Revolução Científica, o que vai começar a trazer de mudança para a gente começar a pensar? Né? Primeiramente, eu tenho avanços na medicina, eu tenho avanços na ciência, eu tenho avanços na geografia, nós temos avanços dos estudos do universo. E assim vai. Caraca, professor, então, avanço vem desde o campo geográfico ao estudo do universo, entrando ali no estudo geocêntrico, a medicina, a ciência, tudo isso evolui no Renascimento Cultural? Sim, em ampla e larga escala. E aí vem mais um detalhe. Nestes momentos aqui, nós vamos começar a observar de forma maciça, os questionamentos em esferas religiosas. Nós começamos a observar neste momento questionamentos em torno da Igreja Católica, que vai promover à frente uma transição, uma mudança sistêmica na Igreja, e esta mudança permite que ocorra uma evolução do pensamento e venha a surgir as novas religiões. Certo? Ah, legal, professor. O que mais que eu preciso entender aqui? Aqui temos a base central, tá? E na próxima lousa nós vamos entrar de cabeça neste universo renascentista e os seus desdobramentos. Mas antes, vou sair para o print, quero ver a nossa interação como está e vamos embora. Liberando aí para você fazer o seu print, tá? Marca lá as redes sociais e vamos ver o que está rolando de informações para a gente aqui no nosso bate-papo, na nossa interação. Uma pergunta aqui, Maria Eduarda, sabe por qual motivo isso aconteceu? Maria Eduarda, o motivo pelo qual
isso vai acontecer está vinculado a uma transição do pensamento, tá? O empoderamento do homem e das suas realizações em detrimento do enfraquecimento da igreja e da figura alienadora usado pelo clero católico para manipular o pensamento medieval. Mas, Daniel, o que é o humanismo? O humanismo é uma das correntes do renascimento cultural, é também uma corrente literária, que você vai ver na aula de literatura, possivelmente, que vai trazer a razão humana, o antropocentrismo, como centro de debate e como objeto de valorização cultural. Quem eram esses artistas? Os artistas, neste momento, no que tange ao renascimento cultural, Caroline, eles são fundamentais, porque eles são os agentes de mudança. Então, os artistas vão promover aí a transição do pensamento e trazer à população informações maciças do que acontece, de como devem ser as coisas. O Wallace, o humanista, foi uma escola literária? Foi. O professor Luiz Mendes elogiou sua aula. Legal. Pablo Gabriel diz, os templários. Pablo Gabriel, os templários, eles são objeto de estudo desde as cruzadas e continua aí. A ordem templária é muito interessante porque ela traz à tona uma reflexão sobre a Igreja Católica e o que esta igreja pode e o que ela fez para defender ali o que nós chamamos de Santo Graal, que virou objeto de filmes, inclusive. Mas os templários entram aí e perpassam pela nossa história desde o século XI, ok? Bom, vamos lá agora. A gente está com o nosso tempo acabando, né? Infelizmente, eu quero que vocês mandem mais dúvidas. Vamos ir para praticamente a fase final da nossa aula. Vamos ter mais uma lozinha, duas lozinhas vai dar tempo ainda, mas eu quero as suas dúvidas aqui no nosso bate-papo, nossa interação. Então, bora participar, bora mandar aqui as suas informações, os seus questionamentos. E se está gostando, lembre-se de marcar a gente nas redes sociais, de seguir também, porque isso é importantíssimo. Beleza? Agora eu vou montar para vocês uma linha do tempo com algumas informações relevantes ao renascimento cultural, para a gente ir transitando aí de forma bem cronológica e de forma bem límpida sobre estes eventos, tá? Só para vocês começarem a entender de forma mais consistente, eu gosto de pensar no renascimento assim. Primeiramente, nós temos o antropocentrismo. O antropocentrismo vai proporcionar para a gente, tá, elementos em torno do racionalismo. O racionalismo vai permitir que nós possamos evoluir para o heliocentrismo. O heliocentrismo permite que nós possamos evoluir ao cientificismo. O cientificismo promove para a gente, olha só que interessante, promove para a gente a valorização do que nós chamamos de empirismo. O empirismo nos coloca a par de uma série de intelectuais para refletirmos. Observando esta linha aqui, nós vamos trabalhar algumas informações com vocês. Tá? Muitas perguntas estão vindo, por isso esta linha do tempo com vocês. No antropocentrismo, eu preciso entender que eu vou ter o retorno do homem ao centro de tudo. Quando eu digo que eu volto o homem ao centro de tudo, significa que
toda e qualquer realização humana foi uma escolha deste indivíduo. Então, eu tiro o peso da igreja, eu tiro o peso da religião, da figura de Deus, e eu vou empoderar e deixar o homem com a sua corresponsabilidade, tá? O racionalismo. No racionalismo, eu tenho aqui um processo de valorização das ações humanas. Lembra que eu falei há pouco do uso de René Descartes? O penso, logo existo, um dos importantes filósofos racionalistas. Então, eu vou valorizar o processo de pensamento do homem. Tranquilo. O heliocentrismo. O heliocentrismo, marco divisor. Eu tenho aqui com Copérnico mais Galileu, a descoberta, olha que interessante, barra a comprovação do Sol no centro. Então, olha aqui, o heliocentrismo desconstrói o geocentrismo medieval e eu comprovo que, por vias científicas, a observação e relatos de que o Sol está no centro de tudo e todas as coisas. E aí eu enxergo esta situação. Ó, observe aqui o Sol, observe aqui a Terra. No heliocentrismo, o Sol está ao centro, que nós acreditamos até hoje, e a Terra gira ao seu redor. O geocentrismo, que era anterior, e nós já vimos, traz qual perspectiva? Eu teria aqui, só para ilustrar para você, a Terra ao centro e o Sol girando ao seu redor. Hélio, gel. Então, só para ilustrar, aqui eu tenho o meu heliocentrismo, usado até os dias de hoje, e aqui eu tenho o geocentrismo. Geocentrismo fundamentado na igreja, heliocentrismo na ciência. Vamos para cá. O cientificismo. Professor, o que isso significa? Cientificismo. Processo de edificação mais ou barra valorização da ciência. Então, a ciência no cientificismo torna-se elemento fundamental e vital ao indivíduo. Ótimo. Professor, o que mais? O empirismo. Empirismo, eu tenho aqui a construção de métodos científicos. Então, o modelo empírico vai se embasar em métodos. Vamos dar um exemplo. Liderança do empirismo. Vou jogar aqui embaixo para você, ó. Quando eu penso em empirismo, vem à minha mente Locke, Bacon e Hume. E aí, eu já tenho a ideia. Se para René Descartes, racionalista, eu penso, logo existo, para o empirismo, o homem é uma tábula rasa, uma folha em branco que vai ser escrito ao longo da sua experiência. Olha que legal. Está dentro do renascimento cultural. E aí, nós temos aqui os intelectuais. Professor, o que são os intelectuais? Intelectuais vão trazer para a gente os processos de reflexão. Serão esses aqui que irão promover um elo de mudança da sociedade moderna, que nós vamos ver na nossa última partezinha agora. Tranquilinho, vou sair para o print
e vou ver o nosso bate-papo para tirar mais algumas dúvidas e depois fechar a nossa aula. Bora fazer o print. Printaram já e agora vamos apagar porque o nosso tempo está esgotando, tá? Vamos aqui, primeira pergunta. A Gabriela diz que lembra a Revolução Francesa. Gabriela, lembra muito, né? Diderot, D'Alembert, Rousseau, Voltaire, Smith, influência de Immanuel Kant, de John Locke. Tudo isso lembra muito a Revolução Francesa. O Renascimento Cultural tem muito dela. E aí, agora a gente vai entrar na nossa fase final. O nosso tempo tá assim, quase indo, né? Quase indo. E aí eu queria pensar, né, em alguns intelectuais, em algumas mudanças. Professor, como assim? Ó, não dá pra gente pensar em renascimento cultural sem ter a métrica, sem ter a baliza de que alguns intelectuais foram vitais para isso, tá? Professor, como assim? Quais intelectuais? Quais intelectuais? Vamos pensar. Primeiramente, tá? Eu tenho aqui na obra, na parte de artes, sempre que eu penso em renascimento cultural, vem à minha cabeça Michelangelo, Leonardo da Vinci. Ah, beleza, professor. Então vamos colocar aqui Da Vinci. Um nome. O que o Da Vinci trouxe de inovação? A valorização do corpo. Aí nós temos que pensar o estudo científico, o homem vitruviano, cai em muitas provas na parte de história, na parte de literatura, na parte de filosofia. Beleza, professor. Quem mais? Quando eu falo de intelectuais, eu tenho que pensar, por exemplo, em John Locke, com a sua contemplação ímpar em torno do empirismo. Mas o liberalismo. Então, aqui o empirismo, movimento de valorização científica, o liberalismo, um dos passos para fundamentar o direito à manifestação, o direito a refutar os reis modernos e acima de tudo, o processo de valorização da propriedade e do indivíduo. Locke vai lutar pelo indivíduo, vai lutar pela sociedade. Interessante. Mais uma corrente. Aqui, Locke, eu vou jogar ele no âmbito da filosofia. Nesta mesma face, vamos pensar aqui, ainda na filosofia, abaixo aqui, Maquiavel. Na filosofia, o mais importante teórico renascentista, né? Praticamente único, ali junto com Dante. Há uma pergunta, Cauã. A classe burguesa são ricos? Cauã, eles são ricos. A classe burguesia é uma classe ascendente que anteriormente não era rica, né? Mas ascende com o comércio e se torna muito rico. Maquiavel, na obra em especial, O Príncipe, vai trazer para a gente um manual de boa conduta de um governante, né? Vai falar da virtude da fortuna, coisa que você vê em filosofia, e aqui está no Renascimento. Nós temos também, nesta face de novas ideias, vamos jogar aqui uma seta interessante e vamos pensar na evolução, na economia. E aí nós chegamos ao ponto de uma pergunta:
O mercantilismo, professor, o mercantilismo, ele é importante, gente, neste momento, ele é importantíssimo. Por que que ele é importantíssimo? Muito simples. O mercantilismo, ele vai ser a base dos estados nacionais modernos. E aí, dentro do mercantilismo, nós teremos o metalismo e o bulionismo, a busca por metais preciosos. Nós teremos o pacto colonial. Nós teremos a ideia da balança comercial favorável, a ideia do exclusivo metropolitano. Nós teremos aqui a expansão comercial marítima. E aí eu começo a olhar para o mercantilismo no viés econômico, enxergar uma relação. Este mercantilismo, ele está muito associado àquela que nós chamamos de aliança, lembra? Lá do início da aula, entre o rei mais a burguesia. O mercantilismo abre o comércio para o novo mundo, para o Brasil, para a América, e a partir disso nós teremos grandes transições econômicas, grandes transições sociais e um processo de criação de colônias na América, a fim de enriquecer a metrópole. Então eu tenho aqui grandes relações econômicas nessa perspectiva. Sabendo disso, vamos para o nosso último ponto aqui, porque o nosso tempo está se esgotando. Na mesma face do renascimento cultural, eu tenho a formação do que nós chamamos de reformas protestantes. E aí nós temos a reforma luterana, a reforma calvinista e a reforma anglicana. A reforma luterana, lá em 1517, trabalha como primazia o fim dos benefícios da igreja perante a população. Eu quero apenas a fé. A reforma calvinista na Suíça, eu tenho a ideia do lucro abençoado, muito utilizado na perspectiva da sociologia. Quando a gente vai estudar ali a ideia do ética protestante e o espírito capitalista, aparece muito esta perspectiva. E nós temos a ideia anglicana, que Henrique VIII vai liberar apenas para a igreja inglesa os benefícios, os privilégios, e vai pegar o território da Igreja Católica e o seu capital. Tudo isso porque ele queria se casar novamente e ter herdeiros, mas não foi possível, então ele rompe e cria uma igreja para ele e se casa 6 vezes. E tudo isso é o contexto do renascimento cultural. Vou liberar para o printzinho, deu o print, legal, e agora a gente vai encerrar. Galera, trabalhamos aqui os conceitos básicos do renascimento cultural, vimos aqui muitas questões que são interdisciplinares ali, entre filosofia, entre sociologia, entre a literatura. Eu espero ter contribuído com vocês um pouquinho, tá? Muita atenção, porque esse conteúdo vai aparecer nas provas esse ano e eu espero que você consiga a sua boa nota, porque no próximo ano é o seu ano. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!